Boa noite a todos os ouvintes. Está começando agora mais um bate-papo cultural do Instituto Ágora Perene. No episódio de hoje, receberemos um convidado cuja trajetória transita de forma consistente entre o direito, a história e a reflexão sobre a formação do Brasil. Nosso entrevistado é Bruno da Silva Antunes de Cerqueira, advogado, historiador, genealogista, escritor, etnólogo e antropólogo. Bruno é fundador e presidente do Instituto Cultural Dona Isabel I, a Redentora, e membro titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. No âmbito do Estado, atua como indigenista especializado de carreira na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, onde desenvolve trabalho técnico e jurídico voltado à defesa de povos originários, de direitos originários, a análise de processos de demarcação e a formulação de políticas públicas indigenistas, sempre a partir de uma leitura etnohistórica rigorosa. Sua atuação acadêmica e institucional também se estende ao debate público, como coordenador do canal História do Brasil Como Você Nunca Viu. Bruno propõe uma revisão historiográfica crítica, discutindo identidade nacional, neoabolicionismo e os projetos de país interrompidos ao longo da nossa história. Ao longo deste episódio, vamos percorrer temas como memória histórica, direito, indigenismo, cidadania, neoabolicionismo, instituições imperiais e pensamento jurídico brasileiro, em uma conversa estruturada, analítica e de profundidade. Então, essa será uma entrevista conduzida em blocos de perguntas por mim e por Eliseu Cidade. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Bruno. Bom, vamos começar aqui o nosso primeiro bloco de perguntas do nossa entrevista. Iremos percorrer um total de 12 perguntas nesse bloco. Primeiro será sobre identidade, memória e história pública. Então, a primeira pergunta desse bloco, iremos intercalar, eu e o Eliseu, ao longo desse roteiro de perguntas da entrevista. A nossa primeira pergunta, então, que faremos nesse bloco será sobre identidade nacional. Bruno, você transita entre a burocracia do Estado, na FUNAI, e a tradição acadêmica do IHGB. Como que essas duas visões, uma voltada aos povos originários e outra à memória institucional, como que essas duas visões se fundem na sua interpretação sobre o que é ser brasileiro? Olha, Eliseu, Thiago, agradecendo aqui o convite de vocês. Elas se fundem bem porque, na verdade, a tradição, o IHGB nasce de discussões. Vocês me colocaram aí como etnólogo, antropólogo, eu não sou, né? Eu sou, como cientista social, claro, a gente entende a história, em primeiro lugar, também como ciência social, né? Apesar dela estar descrita em ciências humanas, essas separações que hoje já não estão mais dizendo tanta coisa, a gente entende história como antropologia e sociologia, como, de fato, e ciência política, como ciência social. E a gente, nesse sentido, a tradição acadêmica do IHGB, ela contém muito nela, não vou dizer que ela seja uma tradição indigenista, mas na tradição acadêmica do IHGB e dos institutos históricos estaduais, né, eu pertenço a alguns também, há muito de indigenismo, não é? É curioso porque, contudo, como o indigenismo é muito ignorado no Brasil, muito desconhecido, mesmo em ambientes acadêmicos fora dos institutos históricos, né? Então, isso pode parecer não procedente. As pessoas pensam, o indigenismo ele é restrito à FUNAI, por exemplo, ou hoje se fala muito das ONGs, né? Ok, existe mesmo ONG indigenista, ONG ambientalista, que não é o Estado, não é a FUNAI, isso é procedente. Não é um novo Ministério dos Povos, não é. Mas as pessoas pensam em indigenismo como essa ação política e, às vezes, uma ação social muito mais necessária junto, de fato, aos povos indígenas. Agora, o indigenismo, enquanto a reflexão acadêmica, é muito velho. Quando eu tomei posse no IHGB, eu falei justamente disso, que eu falei de uma memória histórica específica sobre um povo de Alagoas.
lá para o discurso de posse, né? E aí eu disse, quantas vezes aqui neste mesmo instituto antecessores meus falaram, não é? Leram ou publicaram memórias da relação do Estado brasileiro com o povo indígena, muitas vezes. Tanto que isso é uma coisa que deveria estar constantemente sendo resgatado, que são autores que se debruçaram sobre os direitos dos povos indígenas, quando essa nomenclatura, tal como a gente aplica hoje em dia, direitos dos povos indígenas, né, se você abreviar aí DPI, né, uma coisa meio, né, ainda não é dicionarizado, mas digamos assim, quando isso, na verdade, não era colocado dessa maneira, mas era o que aquelas pessoas estavam falando. Então, o general Couto de Magalhães, imagina, um homem que foi muito importante, um herói da Guerra do Paraguai, um cidadão que era o presidente de São Paulo quando houve a proclamação da República. Quer dizer, era uma pessoa importante, não é? Muito importante. Um político muito importante que era indigenista, ao modo dele, embora ele não fosse, havia no Império, né, um serviço indigenista nacional antes do SPI, que eram as diretorias gerais dos índios das províncias do Império. Cada província tinha o seu diretor-geral. E ele tinha os diretores parciais. Então, ele não estava nesse cargo, né, de diretor-geral dos índios de uma província. Mas ele tinha tanto poder que ele era o presidente da província e, obviamente, nomeava um diretor-geral de índio. E também havia as outras províncias. Ele tinha tido uma obra indigenista em Mato Grosso e ele tinha construído um colégio em Cuiabá, Colégio Princesa Imperial Dona Isabel, justamente, que era um colégio de educação, formação dos indígenas, das crianças indígenas, né? Bom, claro que com toda a mentalidade do tempo, né? Integracionista, assimilacionista, como até muito pouco tempo atrás era, né? Então, não vamos tirar ninguém do seu tempo. Agora, uma preocupação indigenista que está numa preocupação maior, num projeto civilizatório maior, que era esse projeto civilizatório bragantino, né? Dos Braganças, que foi o Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dona Isabel, e que, evidentemente, acabou porque, em 1889, a República acabou não só com a monarquia. Isso é que eu acho que é uma chave para boa parte daquilo que eu estudo, coloco, pesquiso. Ela acabou também com um determinado projeto de Brasil, né, que era o projeto civilizatório Bragantino. E aí, claro que o projeto civilizatório Bragantino não é sinônimo apenas daquilo que pensavam, consideravam somente os Braganças, mas toda a pleiade, não é, de conselheiros, homens de Estado que com eles estavam e governavam, né? Isso acabou. Eu acho que, eu sempre comento isso em todos os lugares que eu vou, quando em 2018, no dia 2 de setembro, o dia em que Dona Leopoldina tinha presidido o Conselho de Estado na Quinta da Boa Vista, e que resolveu pela independência com Bonifácio, e mandou a tal carta a Dom Pedro, quando em 2 de setembro de 2018, eu já estou até perdido, 18, né? Porque já a minha cabeça. Ocorreu aquela tragédia, eu chorei, como tantos nós brasileiros, né? Temos que chorar com aquilo, mas eu introjetei que aquele projeto do século XIX tinha acabado de vez e que o Brasil o Brasil nega a sua história, nega a sua origem, nega a sua tradição. Por isso a gente ateia fogo ao Museu da Nação, né? O nome do museu não é à toa, o museu é da Nação. Museu Nacional, Museu da Nação. Nenhum francês, em sã consciência, a não ser que seja um terrorista, um acelerado, vai querer tacar fogo no Museu do Louvre. Nenhum inglês, nenhum escocês vai querer tacar fogo no Museu Britânico, né? Ninguém quer tacar fogo nas suas instituições nacionais. O Brasil quer. Que antes de eu vir para a FUNAI em Brasília, em 2011, eu visitei o Museu Nacional da Quinta Boa Vista como técnico da Câmara Municipal do Rio, que eu era assessor parlamentar e eu era um coordenador técnico de uma comissão de patrimônio cultural da Câmara do Rio, em nome da vereadora Sônia Rabelo de Castro, que era a presidente da comissão. E eu vi lá, como técnico, portanto, que tinha milhões de peças de acervo deles, né? Acervo zoológico, né? Natural, né? Enfim, de milhões de peças
milhões de bichinhos, milhões de coisas em álcool. E, naturalmente, que um fósforo ali explodia tudo, não é? Então, esse descaso, até que ponto ele é como dizia o grande Darcy Ribeiro, né, de quem eu me considero um discípulo inferior aí, do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, o Darcy dizia, né, para você fazer um país assim, de analfabetos, não é só abandonar, é um projeto de manutenção da barbárie que nós, né, o abolicionismo, lembramos, é a herança da escravidão. Porque é uma loucura. Todo governo que teve aí, seja esquerda, direita, em cima, embaixo, cor de abóbora, o que fizeram pelo Museu Nacional? Deixou o Museu Nacional pegar fogo. Então, o Instituto Cultural Dona Isabel, quando a gente fez a nota, a gente disse: nós ateamos fogo ao Museu da Nação. Foi a nação que tacou fogo no Museu da Nação. Isso é necessário que seja dito. É necessário. Então, esse projeto civilizatório é do 19 lá, que as pessoas hoje demonizam, né, por ignorância, que a ignorância histórica no Brasil ela campeia, ela lidera. Aí vociferam, né, contra esse projeto, dizendo que era um projeto de Portugal. Não. O projeto civilizatório bragantino é português de origem, porque os Braganças são de lá, a dinastia era de lá, a corte era de lá, mas ele se tornou brasileiro, Carapalho. Ele era nacional. Foram eles que, né, a engenharia bragantina, dinástica e política, que fez esse país existir. Então, o projeto não era só deles, era de todo mundo que estava ali, né? Aí, hoje, há uma série de demonizações para a história, simplificações, sobretudo girando em torno da escravidão, que nós, evidentemente, exploramos muito. A gente faz parte aí do movimento, digamos assim, né, de herdeiros da escravidão e da abolição e do abolicionismo. E, claro, toda a sociedade brasileira é descendente disso e é herdeira disso, mas digamos que nós somos um movimento, né, o neoabolicionismo é um movimento abolicionista dos dias de hoje, né? Então, a gente se coloca imediatamente como herdeiro dessa tradição. Então, não sei se eu respondi, porque eu já divaguei muito, mas, sem dúvida, o IHGB, a trajetória acadêmica, né, a defesa de valores societais, que são os valores que o IHGB defende na sociedade brasileira, o amor à história, o amor ao conhecimento, o amor à ciência, e o indigenismo, eles estão muito conectados. Evidentemente, eu não vou entrar aqui no mérito, não sei se vocês vão chegar a descer essas minúcias, mas a FUNAI em si, não é? Ela não é ela é uma organização governamental e ela não é uma organização com uma estrutura voltada para estudos e pesquisas dentro do indigenismo. Isso é uma lástima, eu sempre tentei mudar, eu como técnico, né, que eu sou especialista em indigenismo da FUNAI e eu não sou gestor da FUNAI, né? Nem presidente, nem diretor, nada disso. E eu sempre tentei mudar, apresentando proposta para os presidentes da FUNAI, todos, né? À exceção do que governou no tempo do Bolsonaro, que aí eu não tinha vínculo, não é nem que eu tivesse vínculo, eu não tinha vontade mesmo de interagir, né? E eu sempre apresentei, mas isso nunca refluiu, isso nunca se tornou uma, né? Então, a FUNAI ela não tem, por exemplo, toda uma área de memória do indigenismo, com produção de conhecimento, nada disso. Eu sempre tentei, mas nunca consegui. Então, acabei desistindo. Muito bem. Vamos passar agora para a próxima pergunta do bloco, para o Eliseu, sobre o ponto cego histórico. Sim. Bruno, primeiro é uma alegria, gostaria de agradecer a sua presença no nosso instituto, com toda a contribuição que você tem a dar tanto para a história, para o direito, e para a interpretação historiográfica nacional. E então vamos à pergunta aqui. Muito obrigado. Bom, o seu canal, né, como já diz, propõe uma história do Brasil como você nunca viu. Então, qual seria o maior ponto cego que o ensino tradicional criou na mente do brasileiro médio e que você, com a sua atuação, você busca iluminar? Olha, eu nem diria que é né, Eliseu? Porque eu já nem sei dizer se isso é uma piada, que eu já acho que era piada, ou, digamos, é uma piada, é isso que eu vou falar, num sentido muito comum, muito, muito,
muito coloquial, cotidiano, enfim. Quer dizer, o Brasil deveria ter sido colonizado, sei lá por qual país, que já é tudo tão infantil, né? O Brasil deveria ter sido colonizado pela Holanda. Nem existe Holanda, então vamos chamar de Holanda. O Reino dos Países Baixos, né? Holanda é uma província gigante lá do Reino dos Países Baixos. Aí você pensa, bom, não sei o que isso significa. O Suriname está em cima do Brasil, é uma potência? Existe uma potência lá no Suriname? O que é o Suriname? Eu não sei. A Indonésia foi colonização neerlandesa. É outra potência? É um país de primeiro mundo? Quer dizer, por que isso? Não tiraram isso? Ignorância. Então, eu não sei dizer, eu não sei o que é isso. Eu, pelo menos como historiador, aí é o meu lado historiográfico, eu traduzo que isso seja aquela balela do Caio Prado Júnior, que tem muita coisa boa, mas também tem muita balela. Uma delas é essa. Existia colônia de povoamento e colônia de exploração. A colonização dos Estados Unidos era de povoamento. A do Brasil era de exploração. Isso tem a santa paciência, né? Quer dizer que não havia exploração na colonização dos Estados Unidos. Bom, até onde eu sei, a independência dos Estados Unidos da América se dá justamente por exploração, né? E isso é que impressiona. Pegar uma coisa que já num grande autor é uma redução e reduzir a redução. E aí disso, eu imagino que seja por isso, você já pensa, então, se a colonização do lado de cima foi melhor, a nossa foi a pior, então a gente não tinha que ter sido colonizado pelo colonizador português, e sim pelo colonizador inglês, ou britânico. Bom, é verdade, imagina, né? A Índia é outra potência. Bom, se a Índia for potência, vai ser por causa dela própria, né? Mas, digamos, a Birmânia, todos os países, né, da África, da Ásia, que foram colônias do Império Britânico, são potências. E eu nem estou demonizando os processos colonizatórios, porque todo processo colonial e colonizatório é um processo tórrido, é um processo de massacre, de etnocídio, de tudo que hoje se considera. Eu nem estou entrando nesse mérito, eu só estou dizendo o seguinte: existe algum processo colonial / colonizatório que não seja de exploração? Só existe a empresa, como a gente chama, né? O empreendimento da fé, a empresa da fé. Existe a cristianização, a evangelização. Esse empreendimento, essa empresa colonial religiosa, essa dimensão da colonização, para quem é religioso, para quem é católico, não é o lado nefando da colonização. Mas para quem é desses estudos, né, decoloniais, como eles chamam, tudo é nefando. Inclusive, eles estão... É muito curioso, né? Eles dizem que todos são a barbárie, todos são igualmente, eles igualam, né? Todo agente colonial é igualmente responsável pelo blá, blá, eles começam. Então, para eles não tem diferença. Você pode falar com eles sobre o Bartolomé de las Casas ou sobre o Francisco de Vitória, eles vão descer o sarrafo, entendeu? Para eles não existe diferença entre o Cortés e coisas que os séquito lá do Cortés tenha feito e todos os que vieram logo depois ou naquele então. Não tem diferença. Mesmo que a pessoa fosse humanista e dentro da colonização estivesse defendendo os direitos dos povos indígenas, não. É tudo do mal. Então, assim, bom, eu não enxergo nada disso, eu sou católico, então eu não posso enxergar dessa maneira, né? Agora, respeito quem pensa, aí cada um pensa né, com seus botões. Agora, em relação a esse ponto cego, como Eliseu chama a atenção, eu não acho que é um só, eu acho que são vários. O outro é o famosíssimo, né, do Nelson Rodrigues, eu já até coloquei história lá sobre ele, o complexo de vira-lata, que, obviamente, tem muita relação com esse anterior. Quando você diz que a sua colonização foi a pior do mundo, sem ter sido, sem que tenha sido, a colonização portuguesa foi a pior do mundo, aí você, logo a seguir, vai dizer, então, a gente é o povo pior do mundo. Logo, a gente é tudo vira-lata. E o que é vira-lata? Vira-lata é o cachorro da rua, né? O cachorro da rua, o que a pessoa quer dizer com isso? O caramelo, que hoje já tem o lado positivo, né? A positivação da mestiçagem dos cães. O caramelo
é o cachorro brasileiro, por exemplo, que ele é um mestiço, né? Ele é um vira-lata e é o caramelo, querido, que hoje está querido de todo mundo. Quem? Os autores do século XX, sobretudo Gilberto Freire, né? Em diante, tiveram que fazer um esforço fenomenal para superar as teorias raciais da virada do 19 para o 20, para positivar a mestiçagem brasileira. Aí a gente chega hoje em dia, quando a gente tem até a genética para comprovar que o brasileiro é um dos povos, se não, ele é um dos povos mais mestiços do mundo, talvez ele seja o mais mestiço. E aí tem o nó górdio, porque como tem o complexo de vira-lata, aí a pessoa diz, não, mas toda a mestiçagem nossa vem do estupro. Então, você veja que a pessoa não reflete, né? Ela diz uma coisa irrefletidamente, não é? E aí ela diz, mas aí tem sempre mais camada. E ela diz assim, não, mas porque toda pessoa negra descende de estupro. Aí você fala, aí você já começa a não entender. Você fala, não entendi. Por que só a pessoa negra... Primeiro que toda pessoa negra brasileira, sendo mestiça como descende de branco e descende de preto. O branco também descende de preto e descende de branco. Aqui no Brasil, todo mundo descende de todo mundo. Aí você falou, mas eu não entendi. Por que só a pessoa negra descende de estupro? A pessoa branca não, mas a pessoa branca também não descende de preto? Não. Mas a pessoa negra necessariamente descende de estupro. Aí você falou, mas eu não entendi de novo. Por que a pessoa negra descende de estupro? Em que sentido? Não, porque toda mulher estuprada ou era negra ou era índia. Toda vez que me falam isso, porque eu já ouvi isso, né? Até em ambiente universitário, eu fiquei boquiaberto. Até hoje, eu combato isso com veemência, porque eu sou historiador e genealogista, além de advogado. E aí eu fiquei muito chocado desde a primeira vez que eu ouvi, porque eu disse, não, como pode uma coisa dessa? Se no Brasil vigia o direito penal, o direito civil, que era luso brasileiro, depois tornou brasileiro, e todo esse direito, todos esses códigos, não criminalizavam o estupro na constância do matrimônio, e, portanto, todos nós descendemos de relações de violação, porque a mulher... Não existia crime na constância do matrimônio. A jurisprudência reiterou isso, sabe até quando, gente? Até décadas atrás. Até menos de 10 anos atrás, ainda tinha juiz que aplicava o pensamento que havia na doutrina e havia na jurisprudência de que existia legítima defesa da honra por parte do homem. Vocês sabem que isso está na literatura. O Jorge Amado, lá em Gabriel Cravo Canela, ele está lá colocando o coronel jesuíno. Por que a mulher do coronel jesuíno é branca? Branca brasileira, que podia ser mestiça, claro, lógico. Mas ela é branca e ela era estuprada pelo marido. Porque a realidade social brasileira, ibero-americana, ibérica, mundial, é de que a mulher, na constância do matrimônio, a mulher dentro do casamento era propriedade do marido. Então, ela podia ser violada. E não existe diferença para um homem, né, para um marido, lá para o senhor, entre a mulher dele, a mulher dos outros, a mulher da escrava, não tinha diferença. E aí, tanto que uma mulher nunca poderia ir na delegacia e dizer, meu marido me estuprou. O delegado ia falar, minha senhora, a senhora é biruta? Qual é o crime? Não existe, a senhora está vindo na delegacia. Então, assim, eu fico muito chocado, sabe, com essa deturpação. Porque o brasileiro, ele vai aí pergunta de ponto cego, né? São vários que hoje em dia parece que estão produzindo novos, né? Que é essa possibilidade ou a impossibilidade de se considerar diverso de outros povos, mas para melhor e não para pior. A gente sempre quer se considerar diverso para pior, uma coisa impressionante isso, né? E aí esse discurso todo, né, que me chega é muito, eu acho que eu considero extremamente pernicioso, né? Porque não quer somente fazer divisões que existem na sociedade e tal, mas não quer artificializar divisões que já existem culturalmente, que é reforçar, né? Que é, na verdade, aprofundar aquilo que já é problemático na nossa cultura e na nossa civilização, como dizia Gilberto Freire, tadinho, morreu sem ver, né? É a barbárie hoje em dia desses discursos aí, porque eles odeiam Gilberto Freire, mas na hora de se basear, eles pegam um Casagrande Senzala
para dizer que ele disse que todas as relações sociais advinham do estupro. Então, quer dizer, ele está sendo estuprado, né? É ele que está sendo estuprado, porque já que é isso, né, a simplificação do que ele disse, é ele que está sendo... É isso. Bom, vamos passar agora aqui para a próxima pergunta, sobre o ofício do historiador. Como historiador, você lida frequentemente com documentos que foram esquecidos ou mal interpretados. E qual é o critério metodológico que você utiliza para separar o que é o fato documental da narrativa construída, garantindo que o resgate histórico seja cientificamente sólido? Isso é muito interessante, porque a gente debate, não é, a cientificidade da história. Eu estava debatendo hoje, né? Nós historiadores, a nossa tribo, né, dos historiadores, a gente é muito diferente, né? Não tem nada de homogêneo, cada um pensa uma coisa. E eu estava hoje discutindo com um amigo historiador, anteontem eu estava discutindo com outro amigo historiador, e sempre cai, é muito crucial esse debate na história e historiografia, que é a cientificidade da história. Porque história é um vocábulo, né? Eu vou até fazer um videozinho no canal sobre isso, claro que é muito pequeno, uma coisa redutiva, né? História é um vocábulo polissêmico muito, muito complexo, que dá para você encarar nele a historieta, né? A história, que é a tradução em português do story, né? A palavra inglesa, né? Story, que vai dar no story do Instagram. A palavra, então, quer dizer, história, não é? Significa muita coisa. E hoje, com a internet, a ideia de que tudo em história possa ser dito, feito, praticado, etc., por não historiadores, cada vez ela se amplia mais. Porque parece que foi feito aí um estudo, não sei se chega a ser um estudo, mas, enfim, uma previsão de que a coisa que o ChatGPT, a ferramenta de inteligência artificial, né? Enfim, as maiores, a coisa que ele mais facilmente faria era história. Veja que coisa curiosa. Então, o que isso tudo significa? Porque não é história, né? Mas as pessoas vão... Porque o que ao fim e ao cabo, está se dizendo? Que se você pegar teses, por exemplo, de história, né? Teses de história, os departamentos de história do Brasil todo, aí você pega o ChatGPT, aí você pega uma tese sobre um determinado tema, né? E aí você coloca para ele analisar aquela e diz, descubra todas as outras teses e dissertações sobre esse tema, ou pelo menos correlatos, e faça uma grande fusão, não é? Com essa primeira que você já pegou e que você conhece mais, digamos assim, e apresente o estado da arte aí e tal, e diga, né? E é como se estivesse dizendo assim, e faça uma conclusão sobre isso tudo, não é? Você dá para a máquina fazer. E aí, segundo esse informe aí que saiu, a ciência em que mais isso ocorreria seria a história. Seria a coisa mais fácil, segundo esse informe, para o ChatGPT. Diferente, por exemplo, de medicina, né? Porque queria se dizer com isso que, por mais que haja muita dificuldade analítica em determinados fatos históricos, processos históricos, episódios históricos, você conseguiria, né, com a inteligência artificial, fazer uma súmula dos estudos e aí você concluiria, né, que aquele fato foi de uma maneira XYZ. Bom, e com isso você diria, não precisa de historiador para produzir historiografia. A inteligência artificial vai produzir historiografia no lugar do historiador. Bom, é uma ideia que você pode ter, né? Assim como muita gente da própria área da saúde imagina que você tenha a substituição do médico pelo robô, né? Você pode pensar isso, você pode achar que isso tem lógica, você pode até querer acreditar nisso. O historiador verdadeiro, não aquele só que, graduei em história, acho história bonita, não, mas historiador, aquele que, de fato, vai às fontes primárias, aquele que, de fato, vai ao arquivo, aquele que, de fato, investiga um tema até a exaustão,
ele não vai acreditar nisso, né? Porque a ferramenta humana, né, a mão humana, o olhar humano para o que é histórico, nunca poderá ser prescindido, né? Porque, na verdade, é na análise, sim, das fontes, né? As primárias, as secundárias, terciárias, sei lá, uma das fontes. No cotejo, no apreço, no amor mesmo, né? Pela pesquisa histórica, pela pesquisa arquivística. É nisso que você vai descobrir, inclusive, né? Sempre coisas novas sobre o mesmo tema, variações sobre o mesmo tema. E aí, quando vocês perguntam, e como que você pode chegar a conclusões? Olha, um estudo aprofundado pode chegar a conclusões. O que não pode, e que é o que as pessoas estão acreditando cada vez mais, é algo raso chegar a uma conclusão, né? Então, você falar que são o reducionismo, né? O anacronismo, são os pecados fulcrais, né, de história barra historiografia. Aí você diz, a escravidão são os extremos, né? Você diz assim, a escravidão existia, mas ela existia no mundo todo e, portanto, não tinha nada demais na escravidão brasileira, né? Seria uma visão mais assim, uma pessoa mais à direita, né? Para minimizar o papel da escravidão na história do Brasil. Aí você pegaria uma outra já pessoa mais à esquerda e diria, não, a escravidão é tudo, e tudo que nós somos, existimos, tem a ver com... E aí você... Porque, claro, que aí tem a pessoa mais tradição marxista, ela vai acreditar que a economia, não é a suprema dimensão, né, do fato social, etc. E aí você... E eu nem estou entrando, né, nos mínimos detalhes que isso tudo significa. E aí você tem o quê? Reducionismo. Porque, na verdade, a escravidão é a marca, por excelência, do aspecto socioeconômico da brasilidade, né, do 19, no 18, no 17, no 16. Né? Nem existia brasilidade, diga-se de passagem. Mas disso que se tornou a brasilidade no 19 para o 20. Agora, se você disser que não existia absolutamente nada, politicamente, não é? Socialmente, societalmente falando, além da escravidão, é o reducionismo. Então, você vai ver isso em gente de esquerda, extrema esquerda, de centro-esquerda, sei lá, e de direita, centro-direita, extrema direita. Porque, no fundo, o que é isso? O desconhecimento histórico. Então, quando você me perguntar, dá para olhar um documento e descobrir uma verdade? Não, em si, o documento não é verdadeiro. O documento representa muita coisa. Representa a vontade de quem escreveu, representa o que a pessoa que escreveu estava dizendo, o que a pessoa que escreveu não estava dizendo, estava escondendo, escamoteando. Representa quem está recebendo, se é uma carta, né? Representa a ação do Estado, se é um documento estatal. Um documento em si, ele não é nem verdadeiro e nem verdade. Mas não existe história na operação historiográfica, né? É uma expressão do Dessertor, que era jesuíta, era padre, era historiador. Não existe produção histórica, operação historiográfica sem documentos, né? Documentos que digam respeito ao tema objeto da sua investigação. Isso, de fato, não tem. Porque, senão, volto a dizer, história pode ser qualquer coisa. História o que é história? História da computação, história da matemática, história da física, história da química, história da biologia, história do conhecimento, história da filosofia, história da história, né? Que é a história da historiografia. Não tem como, tudo é história nesse sentido, narrativa, busca de conhecimento factual, cronológico, né? De coisas que ocorreram. Agora, sem dúvida, existe aí, hoje em dia, não é, uma tentativa, a nosso ver, de historiador, vã, de tentar colocar a história, uma vez que você queira a popularização da história, que é o que a gente pensa, né, história pública, cada vez mais, ao mesmo tempo,
um esvaziamento, né, para botar em termos técnicos, para não ficar falando num termo coloquial, um esvaziamento do sentido teórico da história enquanto ciência, etc. Porque história, não é, feito por jornalista, por sei lá, uma das plantas, por literato, por químico, não é? Isso, na verdade, escrita da história nesse sentido, para a popularização, não está ocorrendo. O que está ocorrendo ali é a popularização de um conhecimento histórico que estava retido, talvez, sim, academicamente retido, e aí você está ampliando. Com isso, você também se preocupa com a linguagem. Então, a linguagem ela não vai ser técnica, né? Ela vai ser uma linguagem mais coloquializada, não é? Ela vai ser muito menos rebuscada, muito menos técnica, né? Isso tudo eu acho que tem seu lugar, é válido, porque leitura, literatura, produção literária, tudo isso é válido, né? O que eu acho que é inválido é a equiparação. Então tudo é história, né? Porque qualquer pessoa que escreva sobre um tema histórico está produzindo história. Não está, porque aquilo ali já estava pesquisado, né? A pessoa que o Laurentino Gomes, eu gosto de citar o exemplo, porque ele tem essa humildade. Ele diz: eu não sou historiador. Ele diz: o professor José Murilo de Carvalho, uma vez disse, ele diz, o professor José Murilo de Carvalho disse: nada do que o Laurentino publica é novidade para nós, historiadores do Brasil, especialistas em história do Brasil. Contudo, ele tem o mérito, porque senão ele não seria tão reconhecido. Então, o Laurentino diz: eu não sou historiador. Ele até diz: eu sou jornalista, eu pesquiso, vou até em fontes primárias, mas eu não tenho, ele diz, eu não tenho o objetivo de publicar uma historiografia, de praticar uma historiografia. Ele diz. E não tem mesmo, porque o que ele faz não é historiografia. Mas você, sem dúvida alguma, você pode e deve reconhecer que o que o Laurentino faz é popularizar um conhecimento histórico. Não significa dizer que ele possa ser considerado uma fonte histórica em pé de igualdade com alguma historiografia já assentada e muito referendada, né, que já existisse, e com uma nova produção. Também não vamos cair no extremo oposto do academicismo, de achar que, por exemplo, então tem uma tese de doutorado em história que disse um assunto tal, ou em antropologia, ou em sociologia, e essa é a última verdade. Não é bem assim que a banda toca. História, sobretudo história, né, reconhece o valor do conhecimento armazenado, né? Então, grandes autores, não é, são reiteradamente citados, referendados, referenciados, porque eles tiveram uma gama, né, de documentação e de tempo para suas pesquisas e tal, que hoje em dia é muito raro existir. Então, gente que se dedicou aí 10, 15, 20, né, até 30 anos, às vezes, para um tema, tem uma autoridade muito alta para nós na história em relação aos temas objeto da sua análise, né? Então, muito bem. Bom, próxima pergunta é sobre, vamos inaugurar aqui o bloco 2, falar de direito, indigenismo e cidadania. Então, Bruno, sabemos que você tem essa dupla vivência como advogado indigenista, né? E você lida diariamente com essa tensão entre o direito positivo, né, o positivismo jurídico, e, ao mesmo tempo, a essência dos direitos originários. Então, como que você lida com esse conflito na prática? E, nesse cenário, é possível falar em uma segurança jurídica diante da mora administrativa do Estado, no caso das demarcações? Eu tenho até um artigo, talvez até você tenha visto esse artigo para fazer a questão, né? Segurança jurídica para quem? Porque os povos indígenas são um anacronismo ambulante, como há tantos anacronismos, né?
Então, como as pessoas se negam a encarar que eles sejam parte de uma diversidade social e cultural, então é mais fácil enxergá-los como um anacronismo ambulante, né? E é muito curioso, é muito interessante esse estudo todo, porque, de fato, quando você vê um indígena, eu falo isso nas aulas, tem gente até que anota e fica achando engraçado para sair falando, mas quando você vê um indígena, sobretudo se você souber diferi-lo, né, se você souber identificá-lo, você pensa, quando você conhece história do direito, você pensa, cara, é o direito, isso que a gente chama de direitos humanos, né? Teoria de direitos humanos. Você vê o indígena andando, você fala, ele é o direito humano ambulante, né? Porque, na verdade, toda a teoria de direitos humanos que existe, né, para nós, né, do direito, advém das consequências do encontro civilizacional do 15, né? Então, isso é muito curioso. Toda vez que você vê um indígena andando, ele é o direito humano ambulante, porque aquele direito humano que a gente pode abstrair na teoria atual, né, advém do século das discussões de Salamanca, não é? Do que eu já citei, Francisco de Vitória, e depois a influência que terão as palavras do Bartolomé de las Casas, né? Toda a nossa, o ius gentium, não é? Direito dos povos, direito da gente, e o direito internacional, né? O direito internacional, a gente fala hoje em dia essa expressão, direito internacional dos direitos humanos, né? Aí tem todas as organizações internacionais e o próprio o Tribunal Internacional. Quando você fala em tudo isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso do Brasil, no caso das Américas, quando você fala em tudo isso, você está se referindo, de um ponto de vista histórico-jurídico, ao 15 e ao 16. Né? Isso é muito curioso, que é quando se deu o grande choque das culturas, né? A europeia com as ameríndias. Então, isso é muito presente no nosso trabalho, no labor indigenista estatal, né? É muito presente. E aí você pergunta do positivismo jurídico. É exatamente um dos pontos de inflexão, porque quando alguém diz que, para ter segurança jurídica, não é correto que os indígenas sempre tenham o direito às suas terras ancestrais, né, as terras, como se diz na Constituição, tradicionalmente ocupadas pelo povo indígena, você, no fundo, está dizendo o seguinte, olha, a segurança jurídica para nós não indígenas tem que ser superior à segurança jurídica dos indígenas. Isso é uma aberração, né? Porque você não poderia graduar, não. Você não poderia dizer que a segurança jurídica para o indígena é menos do que a do não indígena, porque, na verdade, em tese, teria que até ser o contrário. Mas digamos que não seja para ser o contrário. E que a segurança jurídica seja um dogma, como é um dogma para os juristas todos, né? Mesmo que não seja absolutizável, mas é um dogma, para todos, erga omnes, é para todo mundo. Sendo assim, não pode haver uma segurança jurídica que garanta estabilidade, né? Na posse, na propriedade, nas relações contratuais de absolutamente todos os fazendeiros do Brasil ante os direitos dos povos indígenas. O que se dá é o seguinte, na prática, os direitos dos povos indígenas, eles foram, sim, exalçados, né? O indigenato do Vinícius João Mendes de Almeida Júnior foi, sim, exalçado na prática com a Constituição de 88, embora ele já tivesse presente desde 34, ainda que de uma maneira parca, né? Mas os direitos dos povos indígenas, né, pela construção do João Júnior, que eu acho que vocês vão acabar perguntando, é um direito pretérito ao erguimento do Estado Nacional. Então, até porque o Estado Nacional, quando vai se fazer, já tinha um bando de índio aqui, já tinha um bando de terra dos índios. Como é que você pode falar e ignorar isso? Quando o direito reinol, o direito português, dizia que direito de propriedade, direito de liberdade eram sagrados. Aí você vai dizer o quê? Que o índio, só que é índio, ele não tem direito de propriedade, não tem direito de liberdade? Mentira. A documentação, toda a legislação reinol garantiu que os indígenas tinham direito de propriedade e direito de liberdade. Então, você não pode dizer isso. É por isso que o João Júnior cria, né, sistematiza o seu indigenato. E aí,
Quando você vê a sociedade atual brasileira, onde índio, né, o chamado índio, que é um anacronismo absurdo do termo, mas o chamado índio, tem, é menos de 1% do Brasil. Como pode querer que menos de 1% do Brasil tenha direitos superiores a tantos e tantos e tal? Bom, aí há várias incompreensões, né, nessas falas. E também quando você levanta, né, eles dizem, o positivismo jurídico. Se você for para a letra da lei, uma última lei demarcada, uma última lei brasileira sobre processo administrativo demarcatório é 2023. Um pedaço dela já foi julgado em várias partes, né? Inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, isso continua. Isso é uma lenga-lenga, né, estatal. Está no judiciário, no legislativo, no executivo. Quando você me pergunta como ficam os direitos dos povos indígenas e o positivismo jurídico. Pois é, na verdade, né, o positivismo jurídico não é um bloco, né, monolítico, né, há muita coisa nisso. Mas, digamos, o positivismo jurídico, todos nós sabemos que no século XX ele também vai ser responsável, ao fim e ao cabo, não é? Por, não ele, não é? Mas, enfim, o positivismo jurídico propiciará, de alguma maneira, o próprio nazismo, né? O fascismo, o stalinismo. Então, assim, quando você pergunta, como é que ele se relaciona com os direitos dos povos indígenas? Da mesma forma como ele se relacionou com o direito do judeu, né? O direito do menor, o direito do mais fraco, ele pode, mesmo de um ponto de vista positivista, ser absolutamente acachapado, destruído, desconsiderado, aniquilado em nome dessa fé, né, na ciência jurídica positiva. Isso não deve existir, né? A gente não deve ter perspectiva fideísta, digamos assim, no positivismo, né? Porque nós sabemos bem que ele pode ser e é usado para extermínio de minoria. É uma coisa que, inclusive, é uma reflexão que já estava em Tocqueville quando falou da tirania da maioria nas democracias. Então, isso é necessário que seja compreendido, né? O positivismo jurídico ele poderá, sim, ajudar a prejudicar uma população, um povo, uma minoria. Não é, contudo, com isso dizer, então a gente joga tudo fora, quando a Constituição positivou absurdamente, não é, o indigenato do ministro João Mendes. Então, assim, é um debate, é um eterno debate jurídico, né? No qual, graças a Deus, cada vez mais os indígenas estão presentes, porque hoje você tem advogados e doutores, né, no direito que são indígenas. E aí a discussão ela muda, né? Porque aí o indígena ele tem finalmente o direito de dizer, literalmente ele tem o direito de dizer, olha, o meu lugar de fala, como se diz hoje em dia, uma expressão comum, ele é um pouco diferenciado em relação a direitos dos povos indígenas, né? Antes você tinha somente os donos da lei, os doutores da lei indigenistas, para falar pelos indígenas. E hoje você tem os indígenas falando pelos indígenas. Naturalmente que com a diversidade que eles representam, né, um indígena de uma etnia não pode falar por todas as etnias, mas ele pode falar, sim, pelos direitos dos povos indígenas, né? Isso é a grande conquista, né, do movimento indígena, né? Tem o movimento indigenista e o movimento indígena. E ainda relacionado a esse bloco, falamos sobre o confronto entre o direito e a realidade dos povos indígenas. Agora vamos falar sobre um outro tema também desse bloco, que é o tema de justiça e reparação. Nos seus artigos, você menciona que a superação do binômio senhor-escravo depende de uma educação para a cidadania. E como é que o direito pode ser essa ferramenta de reparação histórica sem que ele se torne apenas um instrumento de revanchismo? Muito boa essa questão, porque cidadania, educação para a cidadania, educação política, educação para os valores societais que hoje acho que, né, a maioria de nós defende, né? Liberdade, pensamento, liberdade, imprensa, liberdade, consciência. Essa educação, não é? Ela é uma educação cívica, não é? Uma educação, pode-se dizer nesse sentido também, cívico-cultural, né? Por isso que
né? Tem o neoabolicionismo, a gente vai acabar chegando lá. Uma educação para a cidadania é uma educação política, né? Porque, obviamente, a educação cívica é uma educação política. E educar alguém politicamente, civicamente, não é certamente educar a pessoa para que ela seja, infelizmente, como a gente todos os dias se depara, né? Para que ela tenha uma mente binária, não é? E aí, ou é esquerda, ou é direita. Ou é preto, ou é branco. Ou é conservador, ou é progressista. É outra moda. Embora todos esses binômios existam, não é? Todas essas díades, assim, a condição humana não é isso, né? Isso é tão antigo que a ideia de que entre o preto e o branco haja o cinza, né? Ela está, vocês são aí da filosofia, né? Ela está em todos, né? Desde Platão, desde Aristóteles, né? E a ideia de que a virtude está no meio e não nisso. Mas só que as pessoas têm uma dificuldade imensa de ir para o meio, né? O meio do caminho, o meio, né? As pessoas se sentem, eu diria que um certo, quase uma tara, né, que as pessoas têm em relação a esses extremos, mas eu diria que também é uma dificuldade anímica, né, existencial de muitas pessoas em relação à facilidade com que nós, humanos, né, temos de apontar, né, o dedo, de ver no outro, né, o espelhamento, né, daquilo. Não precisa mergulhar em Freud para entender algumas premissas básicas, né, da teoria psicanalítica, como essa, por exemplo. Né? Você acusa muito, porque isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia, né? A Bíblia é o livro da vida para quem é cristão. A Bíblia tem tudo, tem de tudo um pouco. E aí você não precisa ir para o Freud, mas, óbvio, se você for para o Freud, está ótimo. A boca fala do que o coração está cheio. O ser humano tem essa capacidade infinda, né, de ver no outro todos os seus defeitos. Né? Quando você está em extremo, isso é muito fácil, porque tudo que existir de ruim, de podre, de patético, de idiota, estará no seu adversário político, né, de uma maneira muito clara. Para nós, né, os, digamos, equilibristas nisso tudo, aqueles que defendem o caminho do meio, a virtude está no meio, etc., como meu padrinho gostava de repetir, falando sobre São Tomás, sobre Aristóteles. Na verdade, para nós não é. Eu sempre fui chamado, eu era criança, adolescente, começava a ter minhas leituras, eu era considerado de direita na esquerda e de esquerda na direita. Eu até hoje sou considerado de esquerda para quem é de direita e de direita para quem é de esquerda. É muito curioso isso, mas é porque eu sempre entendi que isso era a virtude. E acho que eu vou morrer entendendo isso, defendendo isso. Mas a maior parte das pessoas entende que não, que a virtude está em você estar em um campo ou outro, como se fosse o jogo de futebol. E aí é muito difícil, né? Porque, na verdade, não é virtuoso, né, ser de nenhum campo de futebol. A doutrina católica, por exemplo, ela nem permite que a pessoa seja, né, de uma coisa ou outra. Ela permite que você tenha simpatia política. Eu sou simpatizante do PT, do PSDB, mas o católico, aí se for protestantismo é outra história, mas o católico, por exemplo, pela doutrina católica, ele não pode ser, não é, de esquerda ou de direita, se isso impedir que ele seja católico. Outra coisa é dizer, eu tenho simpatia pela esquerda e simpatia pela direita. Aí, simpatia é só, como diria o Gentileza, o poeta popular do Rio, simpatia é só amor, só alegria. Gentileza gera gentileza. Aí é outra coisa. Agora, ser, não é, de esquerda. Eu sou católico porque eu sou de esquerda católica. Eu sou católico porque eu sou de direita católica. Já começou errando, porque ninguém é católico se não for, né, de fato, integralmente católico. Né? Agora, claro, se você é simpatizante de uma coisa ou de outra, aí simpatia é só amor. Tenha simpatia pelo que quiser. Né?
Agora, sem dúvida, a binarização social, a polarização extremada não podem e não levarão o Brasil, que já é uma nação, como a gente começou falando, estropiada, a lugar bom. E uma educação cívica, uma educação para a libertação, esse é o lado positivo do nome, né, da teologia da libertação. Eu fui criado por irmãs da TL, né? E quem é de direita católica, como as pessoas gostam de falar, não entende, olha que interessante, né? Que a teologia da libertação não é... Eles nem entendem o que significa o vocábulo libertação na TL. A teologia da libertação é a teologia da libertação do pecado. E, como toda teologia, né, tem como toda produção teológica, tem muita coisa positiva, não é? E não interessa que tenha usado Marx para analisar as relações sociais, porque o cristão não vai ser marxista porque usa Marx. Contudo, isso não significa dizer que a teologia da libertação também não tenha produzido em vários teólogos dela, né, desvios e erros, porque, na verdade, a alma humana, né, impregna tudo que faz. E o pecado, né, da condição nossa humana impregna tudo que a gente faz. Então, na verdade, eu tenho muito essa visão. Quer dizer, a teologia da libertação do pecado não pode ser uma teologia da libertação do pecado apenas para o aspecto social. Não é só uma libertação do pecado social, das amarras que fazem com que haja miseráveis quando há arquimilionários, bilionários, como se fala hoje em dia. Porque isso é ululante na doutrina da igreja. A teologia da libertação do pecado também tem que existir na esfera individual, que é uma coisa que foi muito pouco, né, digamos, enfocada, né, por quem era da teologia da libertação. Hoje isso mudou, né? Hoje o Leonardo Boff está idoso, né? Eu estive com ele agora no evento em Petrópolis, e hoje ele fala em outros termos, né? Hoje tudo caminha, né? Todo mundo evolui, todo mundo amadurece. E ele é um senhor idoso, né? Enfim, ele hoje tem aí, ele fala da preocupação moral, da preocupação com a salvação da alma, né? Da perspectiva da teologia da libertação, uma coisa que era descurada por eles, claro. Agora, a teologia da libertação do pecado, que é o nome deles, ela é uma teologia política, sim, teologia política latino-americana, que, contudo, não é socialista e comunista, porque senão não poderia ser teologia católica. Isso que é outra confusão mental das pessoas. Ela é uma teologia política católica da América Latina baseada da Bélgica. Ela nasceu em Louvain, né? Então, assim, não é isso que as pessoas pensam, entende? E eu posso falar nesse sentido, porque eu fui, de fato, buscar até para entender por que as irmãs viraram PT, né? Eu fui criado com mãe petista, irmã sacramentina de Nossa Senhora, que era petista, usava o broxinho do PT. Entender, porque eu nunca acreditei, né? Eu continuo não acreditando no petismo, no socialismo, mas eu quis entender por que, por exemplo, as irmãs acreditavam naquilo piamente mesmo, portanto. Eu acho que aí havia também um pouco de, enfim, ingenuidade. Com isso, eu estou querendo dizer isso, né? Quer dizer, muito estudo, né? Muita pesquisa para você se debruçar sobre essas várias realidades. A educação para a cidadania, uma educação que certamente será libertadora, é uma educação que permitirá que os brasileiros escolham as suas simpatias, os seus amores, né? Os seus desejos, os seus anseios se manifestem em relação à política partidária, que também é válida, não é? Mas ela não pode ser o que é hoje. É o retrato de uma sociedade atrasada. O Brasil não é, hoje em dia, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, porque a gente é uma sociedade desenvolvida. É porque a gente é uma sociedade atrasada e subdesenvolvida. Se a gente fosse uma sociedade desenvolvida, a gente não seria assim. Isso não existe. Vai colocar o exemplo do Trump, né? Os Estados Unidos são muito desenvolvidos. Também não é nem bem assim também, né? Não é um povo letradíssimo, né? O povo norte-americano, de uma maneira geral, comparando com os povos europeus, por exemplo. Agora, na verdade, esse fenômeno de polarização extremada diz muito, no caso brasileiro, tal como ele se apresenta, do nosso subdesenvolvimento. Aí, se você falar, mas existe extrema-direita em países da Europa que tomou até o poder. Sim, como também tem esquerda
gente de esquerda, pode até não dizer que é de extrema, mas que acaba sendo, né? E que também, né, defende, tenta o poder, toma o poder, etc. Eu vejo tudo isso como atraso. Sem dúvida, você tem que votar, né, como cidadão, em pessoas que são apresentadas a você, né? Infelizmente, né? Você também pode votar nulo, você pode votar naquele que você achar menos pior. Você é obrigado a votar. No caso brasileiro, né, o voto nem é facultativo. O que, numa educação para a cidadania, não seria o caso, né? O voto necessariamente teria que ser facultativo. Mas, então, uma educação para a cidadania, ela levará em consideração essas premissas todas, né? No caso de quem é militante também católico, né? Como é o meu caso, então você vai elencar tudo isso que eu trouxe aqui agora, né? Quer dizer, nós temos que entender a própria teologia também do ponto de vista político. Lógico, teologia não é só teologia política, né? A sistemática, a dogmática, a bíblica, os estudos todos que envolvem a teologia, né? Mas ignorar também, quer dizer, desconsiderar que a teologia também é teologia política, é outro erro. Né? Talvez algo muito interessante, só um comentário rápido, talvez eu acho que essas militâncias ideológicas, como você muito bem expôs, né, que você tem no Brasil, eu ainda não encontrei nenhuma que consiga abarcar hoje um projeto de país. São todas pautas muito reativas, né, e que tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita. E ainda mais esse ano agora que vamos ter de eleição, eu noto que nenhuma conseguiu ainda ter um projeto de país. É uma lástima, né? Eu não gosto nem de ficar falando muito porque o nosso país ele tinha tudo para ser superior. Eu digo isso até aos uberistas, aos taxistas, né? A gente sempre conversa. Ele podia ser superior ao Canadá, um país que é quase metade gelo. Por que o Brasil, e que foi colônia, como todo mundo adora falar, por que o Brasil é tão inferior ao Canadá? É porque a política é o atraso do Brasil. A política brasileira, como é feita, a política brasileira, como é praticada, é o atraso do Brasil. Né? Porque o que adianta a economia ser uma potência se a política é abaixo de zero? Então, porque com isso você está criminalizando a política? Não, quem sou eu, né? Eu fui filiado à Rede de Sustentabilidade, ao Partido Verde, não a outros, mas a esses. E eu me considero socioambientalista, verde, só que, antes de tudo, né, a identidade primacial é católica, e tudo advém disso. Mas essa coisa que você disse, né, Tiago, é isso, né? Não, o projeto de país é completamente perdido, porque no discurso, às vezes, até tem um pouquinho de projeto de país, mas isso se perde completamente na atuação política vergonhosa da imensa maioria dos dirigentes do Brasil. Não significa dizer que não hajam pessoas boas na política, mas elas são a minoria da minoria. Isso eu posso garantir. Eu já meu primeiro emprego foi o cerimonial da Assembleia Legislativa do Rio. E eu fui assessor parlamentar na Câmara do Rio também. E eu nunca vi a maioria ser do bem, do bom, do belo e moral. Eu nunca vi isso. Eu vi a maioria esmagadora ser contra o Brasil, porque é a favor de si. Quem é a favor de si, dos seus interesses, antes de tudo, não pode ser a favor do país, da nação, da nacionalidade, da história. É só você ver o índice de ignorância histórica dessas pessoas. Esses deputados do Brasil, vereadores, senadores. Antigamente, um senador, minha avó, que morreu há muito tempo, minha avó Senhazinha, ela tinha o marido de uma sobrinha. Eu sempre comento isso com as pessoas. E ela dizia, o Raul, meu filho, foi senador da República. E aí eu era criança, eu não podia falar, dizer nada do que ela estava falando, né? E eu pensava assim, nossa, ele chegou no topo da hierarquia da ladroagem, porque ele virou senador, né? Eu pensava, não podia falar, né? E aí eu cresci e identifiquei que isso era exatamente o que tinha acontecido. Na cabeça da minha avó, que nasceu em 1917, de fato, se você se tornava senador da República, depois de uma carreira que foi política, né, de vários cargos que esse senhor teve, era padrinho da minha tia, era
era parente, né? É o marido da minha, de uma prima tia minha. Você pensa, ele, né? Ele era uma pessoa de muito valor, né? Era assim que minha avó via. Mas só que no tempo em que eu era criança, a política brasileira ela tinha se transformado, né, num conluio, que o Brasil é oligárquico, claro. A República Brasileira é um conluio oligárquico, nunca deixou de ser, né? É a marca originária dessa república. Mas eu já pensava isso. Eu pensava, meu Deus, mas é que hoje chegou num nível, o nível dos políticos brasileiros é muito baixo. Então, você pensa que, né, um senador, senador, né, a própria origem etimológica do termo, teria que ser uma pessoa idosa, extremamente culta, né, um homem, uma mulher de escola, né, de uma aristocracia. Começa por aí os termos, né, a perda completa do sentido. A aristocracia, né, o Senado é sempre a aristocracia, né, não é à toa a Câmara dos Lordes para os britânicos. Então, a Câmara Alta, né? Então você pensa, seria, né, a Pleiade, né? E aí uma vez o prefeito César Maia, de quem eu gosto muito, ele disse: você quer ver a decadência da política brasileira, é ver o Senado. Porque se você olha para o Senado e não vê essa Pleiade, não vê essa aristocracia, não vê, aí imagina abaixo, né? Dali para baixo a coisa, né? Então, assim, o Brasil é muito, muito decadente nesse sentido, né? Isso é inegável, isso não adianta idealizar. É a prática política, né? Se você conversa com senadores, né, da República, que eles não têm nem nada do que você fala, né? Eles não... Vereador, então, porque o senador é capaz de ainda ter uma assessoria que o verdadeiramente assessore. Mas se você conversar com alguns vereadores, né, dos municípios, eu acho que eles não sabem nem o que significa a palavra vereador, o que significa Câmara, né, municipal, né, o que significa munos, né, por via do mandato, pela eleição. Então, assim, é muito trágico, é uma tragédia, né? É uma tragédia. Muito bem. Bom, eu vou seguir aqui com a última pergunta desse bloco, que é sobre etnohistória na prática, né? De que maneira que o seu rigor como historiador, e eu sei que você não gosta de ser chamado como antropólogo, então vou me referir como indigenólogo, né? Indigenólogo, influencia a elaboração dos seus laudos e pareceres técnicos na FUNAI, né? Tanto na questão da reconstrução da memória dos povos, que tiveram a sua identidade fragmentada, né, ao longo do tempo. Muito interessante. Eu, na verdade, trabalhei alguns anos na FUNAI, eu já trabalhei tudo quanto é diretoria e presidência da FUNAI, então eu trabalhei cerca de 4 anos com a demarcação territorial indígena, Coordenação Geral de Identificação e Delimitação de Terras Indígenas, e eu fazia as análises das contestações apresentadas pelos proprietários rurais contra uma demarcação. Na verdade, não é nem a demarcação física, é contra o procedimento de identificação e delimitação da terra indígena. E aí, eles, obviamente, um fazendeiro aí do interior, não é ele que apresenta uma contestação administrativa, ele contrata um escritório de advocacia, que, por sua vez, contrata um antropólogo, é antropólogo mesmo, né? Alguém que seja formado em antropologia, tenha graduação e mestrado, às vezes tem o doutorado, mas aí a aba não reconheceu o doutorado, é outra confusão interna lá do mundo da antropologia. Mas contrata um antropólogo, ou um sociólogo, ou até poderia contratar um historiador, que fosse desdizer aquilo que é dito dentro de um relatório circunstanciado de identificação e delimitação de uma terra indígena, que é o RCID nosso da FUNAI. O que eu tenho a dizer sobre isso, né? Seria um capítulo inteiro aqui para a gente conversar. O que eu posso minimamente dizer é que os estudos antropológicos pró-indígena, né, pró um povo indígena que reclama a demarcação de uma terra indígena,
eles não perfazem o direito originário de um povo indígena à sua terra. Eles são uma ferramenta estatal absolutamente necessária para que o Estado tenha meio de declarar que uma terra é indígena. Porque imagina um Estado, sem saber chongas da história de um povo indígena, dizer que aquele povo está numa terra que é dele, que tem um vínculo indissolúvel entre aquele povo, aquela terra. Como que isso tudo vai ser feito se não for por intermédio de uma peça processual? Essa peça processual, quem é de fora da FUNAI chama de laudo antropológico. Nós, internamente, sabemos que não é isso. A gente sabe que é um RCID, uma coisa muito maior, feito por um grupo técnico, que não é só o antropólogo. Inclui, né, os demais cientistas sociais, inclui os demais agentes, né, os especialistas. Tem o especialista em matéria ambiental que tem que ter, não é? Porque isso envolve o meio ambiente, envolve onde os índios se encontram, etc. Bom, há 1000 histórias sobre isso. Mas o que eu posso falar é que, eu sempre repito, o direito indígena à sua terra independe desse laudo, né? Independe do RCID, na teoria, né? Eu estou falando aqui a teoria e a prática, né? Na teoria, ele poderia independer, né? Na prática, tem que existir. E aí eu vou além. Eu sempre disse isso em todos os lugares que eu tive da FUNAI, né? Não é, meu pensamento é esse, né? Eu não escondo meu pensamento para ninguém. E aí eu vou além. O que nós temos lá é bom. Em alguns casos é regular até. Deveria ser muito melhor. Porque, na verdade, se em teoria, em tese, o direito de um povo indígena à sua terra, ele independe de um laudo técnico, não é? Porque ele é, na verdade, o procedimento, não é, de declaração de uma terra, o procedimento de identificação e delimitação, o procedimento de demarcação física, tudo isso, né, o processo administrativo demarcatório inteiro, ele é declaratório, ele não é constitutivo de direito, ele é declaratório de direito. Então, o laudo, o famoso, famigerado laudo, não é ele que está dando o direito do povo à sua terra. Agora, na prática, se não tiver o laudo, se não tiver estudo, se não tiver o relatório, se não tiver o grupo técnico, como que aquele povo indígena vai poder comprovar o seu direito à sua terra, né? Numa sociedade como a nossa, imagina, né? Então, o direito do povo indígena, o direito, como dizia o grande João Mendes de Almeida Júnior, a posse indigenata, ela depende de elementos externos a ela depende de nós, né? Da agência indigenista estatal, dos grupos técnicos que são do indigenismo do Estado ou do indigenismo de fora, né? Quando a gente convida gente de fora, etc. Agora, sem dúvida, é um trabalho hercúleo, né? A FUNAI, ela nunca teve verba verdadeiramente para nada disso. Tudo isso sempre foi feito no peito e na raça em muitas ocasiões. Agora, não é perfeito porque nada é perfeito. Me perguntarem, todos os relatórios que o senhor leu lá são perfeitos, lindos, maravilhosos? Não, não tem nada disso. Não tem nada disso, né? E, então, assim, mas volto a dizer, né? Eu sempre disse isso. Vocês me perguntam, né, como indigenista do Estado. Eu sempre, isso que eu estou falando aqui para vocês, eu disse nas minhas peças, nos pareceres técnicos. O direito do povo indígena à sua terra não se perfaz pelo RCID que a FUNAI fez. Um RCID tem, às vezes, 300, 400, 500 páginas, né? Mas, às vezes, é de uma alta categoria, né, intelectualmente falando, e, às vezes, não é tanto assim. Mas, digamos, não é aquilo ali. Não é aquilo ali que está fazendo o direito indígena existir. Aquilo ali é uma ferramenta, né, totalmente necessária. Senão, como é que o Estado vai fazer um processo administrativo demarcatório dizendo tem uma terra ali, aqueles índios estão ali, é aquela terra que é a terra deles? Não, pois se nem eles foram consultados, eles são os primeiros que têm que ser consultados, né? Porque eles é que têm que dizer, a nossa terra era aquela do lado, veio um fazendeiro e roubou, o nosso cemitério está lá, mas aí a gente foi para do lado. Aí você pergunta, afinal, vocês querem estar naquela lá ou nessa aqui? A gente quer voltar para aquela. Vai ter outro povo que vai dizer, não, a gente está nessa e vai ficar nessa aqui.
mas a gente quer um pedaço daquela lá, porque é onde está nosso cemitério. Tudo, entende que isso é muito, muito, muito rico em detalhe, tecnicamente falando, né? E de um ponto de vista histórico, né? Num ponto de vista histórico é muito rico também. Agora, o servidor da FUNAI, o indigenista do Estado, né? Ele é alguém que está muito acostumado, porque ele lida com isso todos os dias, né? Com os direitos dos povos, e ele sabe, né? Como que cada povo é muito diferente do outro. Cada povo deseja uma coisa muito diferente da que o outro deseja. Cada povo tem uma história e uma língua, né? Cultura, história totalmente diferente da do outro, né? Um indígena do extremo do Amazonas não tem nada a ver com o Caingangue lá do sul, que não tem nada a ver com o Funiô de Pernambuco, não tem nada a ver uma coisa com a... Se existe o Macro-G, o Pano, o Aruac, né, o Tupi, isso são as origens, não é? Etnologicamente falando, né? E os grandes troncos e famílias linguísticas, etc. Mas isso não é, na prática, isso significa menos coisa do que isso, né? Quer dizer, na prática, são povos vivendo hoje, em 2026. Não adianta você ficar falando de 1500, né? Nem para o direito dos povos indígenas daquela ocasião e nem para nós, que não somos indígenas, né? É por isso que eu falo, né, do anacronismo, né? As pessoas querem que o índio seja o quinhentista, mas nós não somos, né? Porque a gente não veste aquelas roupas, a gente não pensa com a cabeça do Cabral e do Cortez e do Colombo. Então, querem isso dos índios, mas não querem de nós, né? Então, é mais ou menos por aí. Agora, é algo muito maior disso que a gente falou aqui, né, de uma maneira micro. Muito bem. Finalizamos aqui o segundo bloco sobre direito, indigenismo e cidadania. E começaremos agora o terceiro bloco, que será sobre o tema do neoabolicionismo e o terceiro reinado. A primeira pergunta aqui desse bloco é sobre essa ideia do neoabolicionismo como esse grande projeto interrompido, né, que você trata na sua obra, né, que resgata o protagonismo da princesa Isabel através desse prisma desse neoabolicionismo. E em um Brasil republicano, por que ainda é vital discutirmos esse projeto social que foi interrompido em 1889? Aí é uma chave, né, para esse mundo de ideias aí das minhas propostas, né? Mas assim, o neoabolicionismo é um resgate histórico, cultural do movimento abolicionista, que era um guarda-chuva, né, de ideias, ideais, etc., e, portanto, dos seus elementos humanos, né? Mas com todas as riquezas e agruras de todas as pessoas humanas que compuseram o movimento abolicionista do século XIX, que foram muitas, né? Ele também se propõe a ser, e aí é que eu acho que a gente vai fazer agora 25 anos de Instituto Dona Isabel, no dia 13 de maio de 26, aí é que eu acho que o neoabolicionismo, por mais que a gente tente, né, uma vez que a gente não tem dinheiro, né, não tem investimento, ele não conseguiu ser ainda, embora ele se queira esse projeto como tal, de uma retomada social do abolicionismo, porque enquanto resgate histórico-cultural é o que a gente sempre fez e é o que a gente nunca abandonou e nunca né, deixou de fazer, mesmo que sem recurso, né? Que é resgatar a vida e a obra de todos os abolicionistas, mulheres e homens. Isso a gente faz no Instagram, no Facebook, site, canal, tem um canal, História do Brasil é um veículo neo-abolicionista de história pública, tudo isso. Mas, assim, de fato, do ponto de vista da retomada social, o que a gente tinha planejado era educação, né? Então, os pré-vestibulares comunitários, nos quais eu já fui professor, mas nós, no Instituto, nós não temos o nosso até hoje. Nós, até agora, estamos, inclusive, querendo fazer, né? Finalmente, mas a gente nunca conseguiu. Então, eu dei aula em pré-vestibular comunitário, tenho amigos que também deram, etc., mas a gente não criou o nosso. E na nossa visão, isso é a pura, né, o suco da neoabolição, que é, por exemplo, você ajudar pessoas que não tenham, né, possibilidade de recurso para um curso preparatório, né, para vestibular que não seja pago, né?
Então, isso é bem o suco do neoabolicionismo. Porque, junto com isso, está a educação para a cidadania, né? Mas, enquanto retomada social, portanto, a gente foi tímido até hoje pela impossibilidade da vida de cada um, né? De um ponto de vista do resgate histórico-cultural, acho que a gente já fez muita coisa, mas ainda há muito a fazer. Muito a fazer. A gente pretende fazer muito mais. Quando você pergunta por que num Brasil republicano, não é, ainda faria sentido você voltar ao tempo do Império e resgatar a vida e a obra dos abolicionistas, eu diria que é fundamental, inclusive, porque muitos deles foram pró-república e não pró-monarquia, e eles morreram, não é? Viveram por essa república que eles sonharam e depois morreram nessa república que eles não sonharam e que eles viram acontecer, aqueles que viram, né? Porque teve os que morreram antes. O Gama não viu nem a abolição nem a república, o Joaquim Serra também não, etc. Os que viveram e puderam ver, como José do Patrocínio, Nabuco, Rebouças foi para fora, não voltou para o Brasil, só morreu, e muitos outros. Eles viram a república que nasceu, uma república oligárquica, militarista, né, etc. Alguns se conformaram a ela, né? Outros, como um patrocínio da vida, se tornaram proscritos dela, né? É importante resgatar absolutamente a vida e a obra dele para o Brasil, né, nós brasileiros, entendermos por que o projeto de poder deles, dos abolicionistas, o projeto do Partido Abolicionista, não foi o vitorioso. Né? A história, as pessoas, é um senso comum isso. História é dos vencedores, não dos perdedores. Senso comum. Para nós, historiadores, história é tudo. Mas, sem dúvida, que é vicejante na historiografia a narrativa em geral do vencedor. Então, você tem que investigar a fundo para entender o papel dos perdedores. Por que perderam e por que o que perderam, né, significava alguma coisa. É o nosso caso. Quando a gente resgata a história do abolicionismo e do isabelismo, que é um movimento de sustentação dentro do abolicionismo para o Terceiro Reinado, para a Dona Isabel do Brasil, para essa monarquia, como Nabuco dizia, popular e democrática, você vai a fundo num Brasil que não existiu. Mas não existiu politicamente, não é? Não porque eles não quisessem, é o contrário, eles quiseram muito e tudo fizeram, mas porque quem tomou o poder não quis. Né? Isso, portanto, a gente acredita nisso, né? Que entender essa história da transição do 19 para o 20, estudando a biografia desses personagens, desnuda e torna o Brasil factível, apreciável para os próprios brasileiros, né? Compreensível para os próprios brasileiros. Muito bem. Bom, continuar. Bom, você defende que o movimento abolicionista era um guarda-chuva de ideias. Quais lições da coalizão e do pragmatismo aquele movimento do século XIX pode oferecer aos líderes políticos do século XXI? Olha, a abolição estava acima, né, dos ideais, aí tinha, como a gente falou, motivos óbvios, né, os monarquistas, os republicanistas, tinha até socialista no movimento abolicionista, já existia, mas, acima de tudo, para ele estava a abolição da escravidão e a obra da abolição da escravidão. Então, Nabuco, aí tem várias lições para tirar disso. Nabuco, quando querem degolar politicamente o conselheiro João Alfredo, presidente do conselho, tanto ele como Patrocínio, que tinham evidente, ele era chefe conservador, né? E Patrocínio e Nabuco tinham atacado muito o conselheiro João Alfredo antes, né? E aí eles saem em defesa do conselheiro João Alfredo e Nabuco, arriscando, né, muito da carreira política dele no Partido Liberal, porque o conselheiro João Alfredo, diziam eles, não está sendo vítima de uma campanha difamatória por causa de um pequeno escândalo de corrupção, que tinha a ver com uma sobrinha do conselheiro casada com um cidadão lá de Portugal que virou visconde, uma historiada, um caso de corrupção do tempo, né? O caso Loio. Né? E aí o Nabuco dizia, não é nada disso, é o ódio dos escravocratas ao João Alfredo pelo que ele fez. Então, está aí uma grande lição. Né? Acima
do amor partidário, de vários amores, né? O próprio José do Patrocínio era um republicanista histórico, que foi líder isabelista, né? De sustentação do reinado de Dona Isabel, uma mulher, né? Que eles todos tinham preconceito absoluto contra Dona Isabel por ser mulher, todos. O próprio Patrocínio, não é, passava em cima do seu republicanismo em nome do abolicionismo. Nabuco passava em cima da sua pertença ao PL para apoiamento ao chefe do PC, que era o conselheiro João Freire, e por aí vai. Então, na verdade, o que havia ali era amor ao país, amor à causa, né, da abolição, que não era, evidentemente, como hoje, de uma maneira parca, né, e reducionista. As pessoas acham que os abolicionistas trabalhavam para ter a Lei Áurea e os negros ficarem ao léu. É assim que eles falam. Isso eu não sei nem se isso deveria ser respondido, mas como o neoabolicionismo existe para responder a essa demanda, então a gente sempre responde. Mas não é só uma demonstração de ignorância, porque às vezes a quem está falando não é ignorante. Então é uma demonstração de má fé, porque a pessoa sabe que os abolicionistas defendiam a obra da abolição, não a abolição da escravidão com uma canetada imperial. Porque Dona Isabel do Brasil, ela fez a Lei Áurea, né, com eles, os abolicionistas, o conselheiro João Alfredo e Nabuco na Câmara da época e o senador Dantas no Senado da época. Eles não eram a maioria, a opinião pública é que ficou a favor do abolicionismo. Mas você nem pode dizer que o parlamento era de maioria abolicionista, que não era. O que você pode dizer é que eles tiveram que obedecer à opinião pública. Agora, essa falácia argumentativa chegar aos dias de hoje é uma vitória, aí história de quem venceu, quem perdeu, da República, né? Porque a República, ela propagou que os abolicionistas eram românticos, querendo dizer que eles eram uns alienados, né? Nabuco só não é difamado até hoje, porque Nabuco, como ele adere à República em 1905, então Joaquim Nabuco ele vai passar por um processo de reconhecimento e louvação pela República Brasileira. Mas até então não, né? Ele continuava sendo uma grande pedra no sapato. Mas aí, como ele vai aderir, né? Então, Nabuco vai ter um saldo positivo sempre. Já com Rebouças isso nunca aconteceu. Com José do Patrocínio também não. Né? Eles esperam até os dias de hoje por um reconhecimento tardio. Um reconhecimento que, diga-se de passagem, no caso do Brasil, só tem o ID, né? O Instituto Dona Isabel é a única entidade neoabolicionista do Brasil, né? Que visa o resgate. Porque se nascer institutos aí de memória, vai ser sempre de um, né? Tem o Instituto Luiz Gama de São Paulo. Sim, é neoabolicionista na prática, porque revivifica a memória de um líder, né? Mas quando a gente pretende a revivificação da memória de todos os líderes do abolicionismo brasileiro, de todos os abolicionistas, né, é uma causa muito maior, né? Que para nós é a causa do Brasil. É a causa do Brasil. Muito bem. Bom, estamos encerrando aqui a nossa entrevista do Bate-Papo Cultural. Está sendo uma excelente conversa com Bruno de Cerqueira. Então, como última pergunta, estamos finalizando aqui o terceiro bloco, falar sobre a questão do equilíbrio histórico. Quando você fala em neoabolicionismo, como é que você faz para mostrar a importância das instituições imperiais e da Princesa Isabel sem ignorar a força e a luta dos movimentos de rua daquela época? A princesa imperial Dona Isabel, que depois, quando Dom Pedro II morre no exílio, é chamada, né, considerada imperatriz do Brasil no exílio, ela é muito importante para a história do abolicionismo no Brasil. Muito. Da abolição e antes disso, para a história da escravidão, porque o império, a mão de obra, né, do império era a mão de obra escrava. Mas a princesa Dona Isabel não é abolicionista de rua, né? Ela não poderia ser. Então, quando vocês perguntar, mas então como casar esses abolicionismos todos? Sim, porque eles eram casados no século XIX, né? O Nabuco, ele chamou abolicionismo dinástico ao que Dona Isabel fez, né?
e chamou de abolicionismo democrático ao que o patrocínio representava. Então, quando você vai no movimento abolicionista, no que eles produziram, você vê eles falando deles próprios, sobre a história da abolição, dos abolicionistas, dos abolicionismos, e a reconhecendo e considerando como abolicionista. Isso é óbvio, né? Isso é inegável, porque isso está em todos eles, né? No patrocínio, Nabucco, Rebouças, todos eles. Agora, é claro que são abolicionismos muito diversos, né? Porque imagina a herdeira do trono, né? Palaciana, por excelência, ser abolicionista de rua, igual a Chiquinha Gonzaga. Primeiro que elas eram mulheres. Mulheres em espaço público político já é um anátema ainda no século XIX. Segundo, que uma era a princesa Augusta, né? A filha de Dom Pedro II, futura imperatriz, monarca, e a Chiquinha Gonzaga, estou dando esse exemplo só para fazer o paralelo de duas mulheres abolicionistas, já era de elite também, era filha de futuro marechal, mas teve, né, vida considerada para os padrões de tempo desregrado. Então, assim, na verdade, como é que você casa abolicionismo de rua, popular, democrático, quilombola, abolicionismo quilombola, abolicionismo dos escravizados fugitivos, abolicionismo dos jangadeiros do Ceará, porque o abolicionismo foi isso tudo, né? Ele foi um movimento heterogêneo absoluto, né, que, contudo, visava fazer o Brasil superar-se na sua pior tragédia, que foi a manutenção da escravidão por mais de 3 séculos. Então, quem fazia isso antes de nós, neo-abolicionistas, eram os abolicionistas, né? A Confederação Abolicionista permaneceu existindo depois que acabou a escravidão e que veio a República. Aí, em 1899, por exemplo, o patrocínio titula a Dona Isabel como presidenta perpétua da Confederação. Ela já está lá, banida, exilada, é chamada de imperatriz pela corte, no exílio que ela tem, mas no Brasil ela politicamente é abaixo de zero, né? A República não queria reconhecê-la como nada. E até porque a República estava acontecendo no lugar do Terceiro Reinado, né? Então, mas, no entanto, os abolicionistas continuam reconhecendo. Então, isso não somos nós que estamos fazendo, eram eles que faziam. Nós estamos rememorando, revivificando algo que era dos abolicionistas, que é em nome do Brasil, dos negros, que agora passam a ser plenamente cidadãos brasileiros, né, sobretudo, diziam eles abolicionistas, nós temos uma missão a cumprir. Agora, eles não cumpriram nada do que eles poderiam, não fizeram nada do que poderiam e do que queriam, né? Eles queriam isso, mas eles foram impedidos de fazer. Muito bem. Eliseu, quer fazer algum comentário? Não, gostaria, então, de finalizar, de agradecer a presença do Dr. Bruno da Silva Cerqueira, membro do IHGB, historiador, jurista, indigenista, genealogista, e que tem contribuído com a pesquisa na interface do direito, da história e do conhecimento antropológico dos índios no Brasil. Muito obrigado pela sua presença e pela colaboração, e desejo que nossa colaboração continue aí por décadas e décadas para construir um Brasil melhor e com muito mais conhecimento histórico. Amém. Eu que agradeço aí ao convite de você. Tiago. Muito obrigado pela participação. Tivemos uma excelente entrevista, creio que trata-se de uma pauta muito relevante, de um tema quase apagado pela memória brasileira, e resgatar, né, esse período, eu acho que é a chave para a gente tentar reencontrar-nos. Você vê diante de um cenário em que você tem esse revisionismo histórico que tanto prejudica, né, a nossa compreensão histórica brasileira. Essa visão proposta do neoabolicionismo é algo que é quase uma questão de reparação histórica, né, de como foi, o que realmente aconteceu. Então, rememorar isso acho que é algo crucial para a gente ter um projeto de nação consolidado, né? Com certeza. Obrigado aí a vocês, pessoal. Lamento que a gente não tenha podido se expandir mais, mas é que agora já tem outro encontro aí do canal.
Não, compreendemos perfeitamente. Então, muito obrigado e encerraremos Muito aqui a obrigado. entrevista. Tchau, tchau. Até a Obrigado, próxima. pessoal. Até a próxima aí. Até a próxima.